Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é Claudinei Silva e você está no Ney Talk, o seu podcast que vai te ajudar a criar novas percepções do mundo e sair da caverna do autoconhecimento. Como eu já falo nos outros episódios, aquilo que te prende é a falta de conhecimento e aqui você não vai ter isso e nem vai ter conhecimento raso. Aqui nós falamos sobre profundidade. E hoje eu estou com duas convidadas muito especiais. Eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje, esse podcast de hoje vai emocionar você. E se você é mamãe, é papai, tem filhinho em casa, se prepare o seu coração. Então agora eu vou convidar a minha convidada para se apresentar um pouquinho mais. Já fiz uma breve introdução sobre ela aqui. E tem alguns pontos bem interessantes sobre a Rafaela, que é nutricionista comportamental, trabalha com emagrecimento consciente, trabalha com seletividade alimentar e também transtorno alimentar. Ô Rafa, o que seria ser nutricionista comportamental? Já dando início a essa fala para você. Ney, essa abordagem é uma forma de atender os pacientes respeitando a individualidade. Então, desde a criança até o adulto, a reconhecer qual é a verdadeira necessidade. Porque na teoria, a gente tem os estudos, tem as doenças, que tem diagnósticos, mas assim, cada vida é única. Então, a nutrição comportamental veio para trazer essa clareza de que cada vida é diferente no tratamento. Então, eu respeito os sentimentos, emoções, as condições também dos familiares em relação ao acesso à informação, para que seja uma forma mais clara também de explicar o que é essa nutrição e como trazer mais saúde de forma leve, de uma forma que não vai ser um peso também para a família. Entendi. Então não é algo que é uma receita de bolo que vai servir para toda a família. É realmente respeitar a individualidade de cada um que está dentro ali, inserido no núcleo familiar. E aí, a gente está falando de tratamento também, né? Como que a alimentação, por exemplo, ela pode fazer parte de um processo de tratamento? Porque normalmente, quando se fala de nutricionista, a gente já se fala em emagrecimento, ou caber numa roupinha mais bonitinha, ou ficar mais bonitinho para uma foto. Mas no que mais a nutrição ela pode ajudar uma pessoa? Essa parte de tratar mesmo uma doença é desde o acesso à comida. Então, como ajudar a família a organizar os alimentos, né? A disponibilidade. Porque muitas vezes, se a pessoa não sabe o que fazer com aquele alimento, não vai ter uma eficácia. Então, esse planejamento da família com acesso à comida, receitas práticas e muito mais do que essa imagem corporal é a qualidade de vida. Então, no caso, por exemplo, de diabetes, a gente precisa entender qual é a função do carboidrato na vida do paciente, o que a criança precisa de necessidade para adaptar, colocar um pouquinho mais de fibras, mas de uma forma também que a gente explica o porquê. A criança ela precisa entender a necessidade, a família também de uma forma acolhedora. Então, a nutrição vem para somar comportamental com esse acesso mais acolhedor à informação e o que fazer com a informação, a forma prática mesmo, colocar a mão na massa. Só ter informação, não saber aplicar, não adianta. Não vai adiantar, né, Exato. Rafa? E estamos aqui com a Jaque. Gente, vocês poderem entender o que tá rolando aqui. Eu conheci a Jaque através de uma amiga pessoal minha que compartilhou a história dela. Ela vai compartilhar com vocês aqui. E quando ela me trouxe isso, eu falei assim, cara, a gente tem que externalizar isso para outras pessoas, porque são informações que você não vê no dia a dia, eu tenho certeza que você também não vai ter acesso, e de repente, quando você ouve falar, ou às vezes você está passando, você vai no Pai Google. E nem sempre o Pai Google vai estar com a razão, porque o Pai Google não respeita, por exemplo, a individualidade que a Rafa está falando. E quando eu fiquei sabendo da história dela, eu falei assim, eu não posso fazer esse podcast sozinho, porque não é minha área de atuação é a parte da terapia. Então, a gente tem que trazer uma especialista, que daí a Rafa está aqui para falar da parte da nutrição. Jaque, fala para nós quem é você e o que você está fazendo aqui, sobre o que nós vamos conversar aqui. Eu sou Jaqueline, sou mãe do Isaac, uma criança de 5 anos de idade, recém-diagnosticado diabético, diabetes tipo 1, aquela que toma insulina cada vez que for comer algo. E a gente vai falar um pouquinho como é que foi quando eu descobri, a minha trajetória até aqui, os meus desafios que eu estou tendo com ele até aqui, que eu acredito que muitas mães também passam por isso. E agradecer a oportunidade de estar aqui, né, Ney? Junto com essa maravilhosa também, que vai nos ajudar a falar um pouquinho, porque é o que ela falou é importante. O diagnóstico é mas o tratamento não é o mesmo para todos. Então, a gente vai tratar um pouquinho disso hoje, um pouquinho mais de informação sobre isso. Sobre isso. E quando a gente fala de diabetes, ouvir falar que um amigo tem é uma coisa. Isso. Você conviver com uma pessoa que tem
é outra diferente. Normalmente, pelo menos dentro do meu ciclo de amizades, eu tenho um ou outro que tem diabetes, são adultos. Eu já vejo que como adultos já fica um pouco limitante a vida, mas a pessoa ela tem autonomia para fazer o que ela bem quer, do jeito que ela quiser. Agora, como é que é ter um filho que tem diabetes? Como é que é lidar com isso no dia a dia? Então, o Isaac, além de ser diabético, ele é cardiopata, né? Cardiopata. Ele foi operado com 5 meses de idade, tetralogia de Fallot. A cada 100 recém-nascidos, um nasce. E foi já um desafio para nós, porque foi demorado o diagnóstico, né? Eu saí do hospital sem diagnóstico e dá para ter esse diagnóstico no ventre. E quando ele completou 5 anos de idade, ele começou a ter muitas infecções, não sabíamos o que era. Quando descobrimos a diabetes. Aí é isso que você falou. Ah, mas é uma doença de uma pessoa um pouco mais de idade ou mais velho mesmo. Mas não é essa a realidade. A diabetes pode atingir qualquer pessoa de qualquer idade. 5 anos, bebê, 10, depois de 20 anos. Então, assim, a diabetes está aí, ela é presente e muitas das vezes o diagnóstico ele é errado. Porque lá na anamnese, quando o paciente vai lá no plantão e está passando mal, às vezes é uma outra coisa e quando vai ver o diabetes. Então, o Isaac demorou em torno de uns 6 meses para nós descobrirmos o que ele tinha. Então, não foi algo assim de bate-pronto. Então, o diabetes não foi a primeira dificuldade, o primeiro desafio com o Isaac. Teve antes essa outra condição que foi diagnosticada. O que aconteceu? O que levou você a entender que ele precisava de um médico e descobriu a primeira condição e depois descobriu a segunda condição? O Isaac ele é prematuro de 34 semanas, então já veio aí um alerta. Com 5 meses, a basal dele, corporal dele, era baixa, 32, 33. O normal, acho que a doutora pode até me corrigir, acho que é 35, né? Então, a dele era 32, 33, chegou a 30. Então, num calor de 40 graus de novembro, que foi que ele nasceu, ele estava de roupa de frio. E a boquinha roxa. Então, é a síndrome do bebê azul, para o pessoal se identificar um pouco com a doença. Tetralogia de Fallot é a síndrome do bebê azul. Então, é mais fácil ter em pacientes que são prematuros, não é uma regra, mas aproveitou a condição dele de ser prematuro e ele teve isso desde o ventre já. Então, quando ele começou a ficar roxo e começou a ter aquelas golfadas, né, que é o bebê começar a ter o leitinho derramando na boca e o choro não saía, dava falta de ar, eu já fiquei em alerta. Voltei para o hospital, ele já roxo, ele foi a 36 a oximetria dele, corporal. Então, assim, foi uma loucura. Em 3 dias ele já estava em Londrina operando e o médico em Londrina falou, como que ele está vivo? Porque o coração dele na ecografia era uma coisa. O coração, quando foi aberto, o peito dele era outra, totalmente diferente. Ele tem um sopro cardíaco que não vai fechar, ele tem uma válvula pulmonar que ele precisa ser trocada também. Mas você olha para ele e você fala que ele não tem nada. É o famoso olhar assim e falar que a criança tá normal. Isso. E aí, os sintomas, então, dessa doença, a criança ela fica roxa. Isso, a boquinha fica bem roxa, as pontas dos dedos ficam roxa e dá uma falta de ar na criança, aquela falta de ar que o peitinho fica fundo, né? Aqui na parte do diafragma. Então, essa é um dos principais sintomas do bebê roxo mesmo. Do bebê azul, né? O bebê azul. O bebê azul. E aí, na gestação, já se pegou essa condição, já conseguiu pegar? Não, dá para se ver no ultrassom, no morfológico você consegue ver, mas não foi visto na minha gestação. A gente viu quando ele nasceu, porque ele foi pro tal do capacete que eles falam, ele ficou ali em oxigenação durante 24 horas e ficou 8 dias no hospital, porque ele não conseguia respirar sozinho. Aí foi onde a gente ficou com alerta. Aí eu saí com o diagnóstico de sopro cardíaco apenas, não saí com o diagnóstico de tetralogia de Fallot. Aí depois de 5 meses eu vendo que algo estava estranho por ser mãe de 2, falei, peraí, daí quando ele ficou roxo mesmo, porque ele é bem branquinho, ele é bem polaquinho, o menino ficou praticamente azul, ele fica realmente azul indo pro roxo, eu levei ele correndo pro Santa Casa, nem tinha plano nada, mas eu fui para lá. Cheguei lá, eles já colocaram ele em oxigenação e foi bem corrido, em 3 dias ele já estava sendo operado. Em 3 dias? É. E como é que fica o coração de mãe nessa hora daí, de quando você ouve do médico, por exemplo, que não sabe como o teu filho tá vivo? Olha, Ney, o Isaac não foi uma gestação planejada. Eu tive depressão na minha gestação. Então, por eu ter essa depressão, eu não queria
de maneira alguma, né? E quando eu tive o Isaac, e aquela coisinha tão pequenininha no meu braço, eu vi realmente, mais uma vez, o amor de Deus na nossa vida, que era o amor ágape. E quando a médica falou para mim, ele tem que operar agora, senão ele vai morrer, porque a tetralogia de Fallot tem de boa e má anatomia. A dele ainda era de boa anatomia e já estava assim. E a gente foi para Londrina, eu tive que ir sozinha, porque meu esposo teve que ficar com os outros 2, que eram menores. Eu fiquei sem chão, e o nome dele é Isaac, ainda para ajudar, né? E lá em Londrina ele foi a saturação a 32. A pupila dele dilatou um dia antes dele operar. E eu corri chorando no corredor, eu nunca vou esquecer. Eu com ele nos braços no corredor chorando e falando, meu filho vai morrer. E daí vem um médico plantonista e falou assim, a pupila dele dilatou. A gente já sabe, quando a pupila dilata, o que acontece. E eu simplesmente só deitei em cima dele, ninguém não conseguia fazer mais nada, e falei, Deus traz de volta. Eu sei que o Senhor pediu Isaac para Abraão, mas se o Senhor quiser ele de volta, só me ajuda a ser mãe de um filho morto, porque eu tenho mais 2. E ele voltou. O médico até hoje não sabe explicar. Só que a questão de quando ele vai ser operado, uma criança, você tem que dar banho nele durante a noite de 2 em 2 horas, com asepsia nele, né, com sabão, que você faz uma asepsia na criança, você fica isolada com a criança, você vai vivendo um momento de pré-luto, que se ela não sobreviver, você teve aquele tempo com a criança. Uhum. E veio meu esposo, meus pais, e a gente ficou 1 hora com o Isaac numa sala, vivendo um luto que não existia ainda, porque o médico não sabia o que encontrar. Então, você já se prepara para algo, Terrível. mas isso vai ser uma orientação. É uma orientação médica. Você tem que ter esse momento com o teu filho, porque a cirurgia do Isaac foi não só de peito aberto. Teve que tirar o coração dele do peito. Teve que deixar ele ligado numa máquina extracorpórea que eles falam. Ele estava com quantos anos? 5 meses de idade. Então, assim, eu já estava variando, né? Já estava pensando até já num velório que não existia. Então, hoje, com a diabetes, quando eu descobri, eu falava assim, por que o senhor não me deu 10 cirurgia cardíaca em vez de uma diabetes, que a gente vive um outro luto, que a gente vai falar mais pra frente. Mas quando o médico voltou com ele, o médico ainda veio negativa. Quando eu vi ele saindo do centro cirúrgico, porque lá em Londrina o hospital é bem pequeno, eu falei, ele tá vivo. Ele falou, calma, nós temos ainda 24 horas, que é o protocolo também. E ele vai sair daqui com marca-passo. Falei, meu Deus, que prova. O Isaac, em menos de 24 horas, estava acordado, chorando, pedindo peito. E eu fui a única mãe que podia entrar a qualquer horário na UTI para dar mamar pro meu filho. Olha só. Então, aí depois ele teve uma alergia no sangue, do sangue dele mesmo, do próprio sangue. Quase morreu de novo. Então, assim, quando vem essas surpresas, você fica baqueado, que nem a diabetes. Eu acho que o diabetes foi o maior baque do que a cardiopatia. Rafa, você vai me ajudando a tocar esse negócio aí, Rafa. É porque a diabetes, ela é muito assim, na rotina do dia a dia. Isso. Então, o que acontece? É uma adaptação da família também, né? De entender o que a criança precisa, aos pouquinhos também acompanhar, igual a gente conversou, de você conseguir ir para a escola, fazer aplicação. Então, esse suporte, essa rede de apoio é fundamental para a criança. E diabetes é um tratamento que você precisa estar atenta o tempo todo, né? Não é superficial, não é um modismo. A gente precisa ter essa atenção e esse cuidado. E como é um tratamento personalizado, a gente precisa realmente entender cada vida. Sim. Então, não é frescura. Eu falo muito sobre isso também. É importante a gente bater esse papo aqui, porque a diabetes precisa, sim, de atenção, de cuidado e muito carinho. Porque a criança, ela não é diferente das outras. Ela só precisa de uma atenção importante, assim como outras crianças vão precisar de atenções diferentes, mas que a gente precisa acolher e amparar, porque tem tratamento, mas um tratamento eficaz e com informação mais clara, né, mais leve também para tratar isso de uma forma humanizada. Mas eu imagino o seu sofrimento como mãe. Foi bem intenso, porque daí todo mundo falava que ele não ia poder correr, que ele não ia poder fazer nada pelo fato de ter uma válvula pulmonar, que essa válvula é onde traz oxigenação para ele, que vai ter que ser trocado um dia. Mas eu não deixei ele na bolha, não. Eu deixei ele viver. Sim. Só que é uma criança que
os 5 anos de vida que ele tem, os 5 anos ele teve internações hospitalares por problemas respiratórios, que é o normal de uma criança cardiopata, né, que nasceu prematuro e tal. Mas o diabetes, que nem a Isa falou, não é brincadeira, não é frescura. Ai, meu tio faz isso, meu tio tem diabetes, ele fez aquilo, toma um chá de tal coisa. Não é assim que funciona. Entendi. Não existe receita milagrosa, né? Não existe tratamento. Um tratamento que respeite essa individualidade, porque o que funciona uma estratégia para um não vai funcionar para todos. Né? Ô, Jaque, então, com 5 meses ele passou por esse desafio e já não foi fácil, né? Você começou a falar assim, e aí coraçãozinho de pai vai se colocando no lugar, né? Por mais que exista a ideia da empatia, ainda é difícil tentar se colocar no lugar, porque a ideia da empatia, ela acaba sendo uma construção social de se colocar no lugar do outro. Eu sei que é um caminho um pouquinho complexo, mas veja, é impossível se colocar no teu lugar. Porque eu tive os meus desafios com os meus filhos e nenhum deles envolveu ter que fazer um pré-luto. Então, o que a gente pode ter muitas vezes é simpatia pela história do outro e falar assim, olha, eu não sei pelo que você passou, como foi estar lá, mas obrigado por compartilhar, você tem todo o meu carinho, toda a minha atenção, mas é muito difícil colocar no teu lugar. Não consigo nem imaginar a ideia de fazer um pré-luto, cara. Você faz. E aí você passou por esse episódio. Nesse episódio aqui, você já estava recuperado da depressão ou não? Você estava em processo depressivo ainda? Assim, como o Isaac nasceu, ele já era meu. Como eu já era mãe de 2, né? Deus vai te dando forças ali. Eu sou uma pessoa de muita fé, então eu pedi muito para Deus para não deixar esse sentimento de rejeição que eu tive. E daí eu não queria perdê-lo ele de maneira alguma. Eu falava, ele é meu. Tanto que foi a frase que eu disse, né? Se o senhor for levar ele, me ajuda a ser mãe de um filho morto, porque eu tenho mais 2, eu quero ele. E quando ele volta a respirar, depois de uma saturação de 32, eu fico muito feliz com Deus. Eu falo, eu vou cuidar dele e dos outros pro resto da minha vida, porque eles são meu primeiro ministério. E é o que eu tenho feito. Então, às vezes, a gente não entende. Eu era uma pessoa que trabalhava, tinha uma estabilidade no meu trabalho, e eu tive que parar minha vida para cuidar dos meus filhos. Isso, stop em tudo já. Isso é o mais difícil. Você é uma mulher que trabalha, eu sou ligada no 220. E do nada você ter que dar uma freada brusca e tentar não se capotar nessa freada é muito difícil. Então, às vezes uma mãe que tá ouvindo, tá pensando assim, meu Deus, eu tive que parar minha vida para cuidar do meu filho. Ele é o seu primeiro ministério. Cuide muito bem dele, que lá na frente eu tenho certeza que vai valer a pena. Vai ter o retorno, né? Vai ter o retorno. Entendi. E desse processo, que já não foi fácil, vem a questão da diabetes. Como que surgiu, então, a diabetes após esse período na vida do Isaac, depois de ter passado por esse desafio já da cirurgia? Já que eu vou só interromper rapidinho, claro, falando nessa linha do tempo, você foi diagnosticada com diabetes gestacional? Não teve? Não. Tá. Tipo 1 também não tem na família. Não tem. Tanto que foi algo que, quando o Isaac começou a passar mal durante 15 dias, foi em novembro de 2023, aquela época que teve um calor de 40 graus, que estava bem insuportável aqui em Maringá, o Isaac começou a beber água. Beber água e ir no banheiro urinar. Ir no banheiro. E fome, gente. É uma fome descontrolada. Ele acabava de comer, bebia água, ia ao banheiro e dava fome. E eu falava assim... É o calor, né? Ele ainda estava em casa de atestado, porque ele tinha tido uma gripe antes. É o calor. Meu marido tá estranho. E o Isaac começou a dormir muito à tarde. O Isaac não dorme de tarde. Eu falei, tá mais estranho ainda. O que veio na minha cabeça? A válvula dele está perdendo o efeito. Vai precisar operar. Aquilo já me desesperou, né? Não é uma cirurgia fácil, mas ok. E eu ainda demorei um pouco, porque eu não tinha essa informação do diabetes infantil. Até entender os sinais do corpo. Sim, aquela coisa da nossa cabeça. O diabetes é para pessoa de mais idade. Só que o Isaac começou a dormir demais e começou a emagrecer. Aí eu já fiquei desesperada. Eu falei, alguma coisa está errado. Daí eu olhei para o meu esposo e falei, essa criança está com diabetes. Do nada veio assim. Eu já trabalhei no Santa Rita. Né, durante muito tempo na área do SUS, então algumas informações a gente pega ali. Falei, essa criança tá com diabetes. Ele, você tá doida? Tem 5 anos, e ele fez 5 anos dia 6, dia 12, eu tava falando isso. Falei, essa criança tá com diabetes, amanhã eu vou levar ele no posto.
Cheguei no posto de saúde, no caminho ainda dei um refrigerantezinho pra ele, olha isso. Um pouco de açúcar. Isso, com aquela dó da criança doente. Minto, voltando. A creche me ligou pra buscar ele, dizendo que o Isaac estava estranho. Ainda a creche me perguntou se eu tava dando algum suplemento pra ele, porque via que ele tava muito magro. Ah, mãe, mas você não dava banho nele? Gente, eu dava, só que o Isaac, por ser prematuro, ele sempre foi muito magro. Já tinha uma pré-condição dele ali, né? Isso, ele sempre foi muito magro. Não é regra, tá? Todo prematuro ser magro. Mas ele sempre foi muito magro. Só que daí elas falaram, Jaque, tá estranho. Levei ele no posto, ainda dei o refrigerantezinho, né, com dó. Só que é outra abordagem que eu queria falar aqui, né? A saúde não está preparada para uma criança diabética ou para qualquer outra pessoa que tem esse diagnóstico depois de adulto. A anamnese que a gente fala, que é ali a consulta, logo que o paciente chega, ó, quanto tempo você está com dor? Vê a sua febre, vê a sua oxigenação e tal. Tinha que ter a ponta de dedo, que é ver quanto que está a sua glicose. Isso tinha que ser regra nos hospitais hoje em dia. Porque se tivesse feito isso, até nos postos de saúde, se tivesse feito isso no Isaac, não teríamos passado tanto igual a gente passou. Desculpa a minha ignorância na pergunta. Isso não acontece com criança, porque com adulto, quando você vai, tem, não tem? Mas é só aquele de medir a temperatura, batimento cardíaco. Não tem o de fazer o teste mesmo. Eu nunca tive também essa experiência. A ponta de dedo você não tem. Você chega lá e fala assim, eu tô com uma tontura. Porque tem paciente que tá entrando em cetoacidose, que é aquela alta, né, a temperatura alta, e fala, eu tô com uma tontura, a minha cabeça dói. O que eles pensam? Labirintite. Não faz assim, vamos fazer uma ponta de dedo para ver quanto que tá a sua glicose sanguínea? Não faz. Isso teria que ser uma regra no nosso sistema único de saúde. Então, eu cheguei lá no posto de saúde, a doutora olhou para mim e falou, ele não tem diabetes? Eu falei, não. Eu falei, eu acho que é o coração dele que tá falhando. Ela deitou, mexeu nele, daí ela falou assim, se ele passar mal, ter vômitos, ficar muito prostrado, você leva ele pro hospital. Eu, tá bom. Na hora de ir embora, ainda me pediu mais alguma coisa pra comer, ainda levei abacaxi pra fazer suco. E ele comeu, do nada esse menino começa a ter calor, esse menino começa a passar mal, a barriga dele ficou bem inchada, não sei se é normal. Ele começou a vomitar pela casa inteira. Depois que você se retornou? Depois que eu retornei, ele começou a vomitar pela casa inteira. Na hora, eu catei o carro e corri pro UPA. Cheguei lá, como já conheciam ele, o UPA já conhece ele há 5 anos, porque trata dele há 5 anos, ele olhou pra mim e falou, mãe, vou medir a glicose dele. Porque eu só cheguei falando assim, urinando, fome, cansaço e sede. Eu só dei esses 4 itens. Já fui direta. Elas vão medir a glicose dele? Eu falei, mede porque no posto não fizeram. Sabe quanto que tava, né? 750. Nossa. E a média? E o normal? O aceitável é quanto normal? De 70 a 100. No máximo. No máximo, né? 10 vezes mais. Um adulto até 120 parece, né? Mas aí que 120, se não tiver histórico, senão já é mais grave também. Aí tem que entrar com tratamento mais rápido. Até 99. Assim, o que eu trabalho com os pacientes, até 99 em casos que tem um histórico, faz exames a cada 6 meses de sangue, assim, bem certinho, mas até 99. Por questão de saúde mesmo. A dele tava 750. Por isso que ele tava passando muito mal. Ele já tava entrando em cetoacidose, né? E os médicos do nada levaram ele correndo pra sala de emergência e olhavam pra mim e ficavam assim, alguns colaboradores. Você não sabia? Como que você não sabia que seu filho era diabético? Como? Mãe, você não sabia? Gente, eu nem sei o que é diabetes. Para começo de conversa. Nunca teve esse contato, né? Não conversava. Na tua família, saindo de você, seu marido e seus 2 filhos, ninguém tem histórico também. Não, o diabetes tipo 1, essa é a confusão, né? O tipo 1, ele pode ser hereditário, ambiental, ou não é genético, genético é que passa, é crônico, né? Que já nasce. Congênito, ou congênito, igual a cardiopatia dele, é dele, ninguém mais tem, é congênito. O caso do Isaac é congênito. Ele nasceu, por isso que muitas crianças que eles falam a partir dos 5 anos desenvolve. Não é que desenvolve, ela se manifesta, né? Então ele já tinha isso no organismo dele, deu 5 anos de idade, o pâncreas falou, vamos parar de
funcionar. Até pela condição dele de prematuro, cardiopata, então Isso. assim, é como se fosse ele tem a predisposição. E aí foi Isso. desencadeando para nesse momento da fase da vida surgir, né? Assim, Isso. aparecer e ficar mais evidente. Por isso que quando ela fez o pré-natal, as ultrassons que precisava fazer, não foi diagnosticado nada. Exato. E até Isso. assim, a exposição à comida. Talvez chegou nessa fase também, juntando a soma de fatores, Isso. o acesso a essa comida. Então, alimentos com fonte de carboidrato, o corpo descompensou. Porque ele não consegue, como uma pessoa que não tem diabetes, a regular os níveis de glicose no sangue, a questão também da composição corporal, metabolismo. Então, o corpo dele acabou entrando em sofrimento e teve que mostrar. Isso, E a forma de colapso. mostrar foi dessa forma mais de sofrimento Aham. mesmo, né? De precisar ir para o hospital. E isso vai ter, por exemplo, uma correlação também com a parte da cardiopatia que ele tem, da condição também ou não? Também, porque daí... se ele é prematuro, tem menos vitamina também. Tem, Isso, falta a algumas coisas absorção, também, né? depende de cada paciente, mas tende a absorção ser mais lenta, Uhum. precisar suplementar dependendo da fase da idade, mas tem pacientes que Não também, tem nada. não tem nada. Eu sou prematura, nasci de 6 meses, foi para 900 gramas. Uhum. Meu Deus. Então precisei ficar também internada tudo, mas aí foi cada fase da vida desenvolvendo. Mas por isso que é personalizado, né? Isso. Individualizado. Individualizado, entendi. E aí, você foi questionada, então, de como você... Não sabia. Na verdade, você foi taxada como uma mãe responsável, né? Sim. Acho que a palavra é essa. Como que Olharam você pra você e deixa falaram, tu 750? foi uma responsável com teu filho. Uhum, fui taxada como irresponsável. Aham. Como que você não sabe? E ele normal, gente, eu tô com fome. Ele falava, eu quero comida, eu quero janta, eu tô com fome. Que daí, acho que soltou tudo aquilo que tava dentro Aham. dele, ele deu uma melhorada. Aí entraram lá com as medicações, pediram UTI, aí o Isaac foi piorando. Aí eu entrei em desespero. Quando falou UTI, eu falei, eu vou entrar numa UTI de novo. Aí o doutor que trata dele, que salvou a vida dele da cardiopatia, que foi ele que descobriu a cardiopatia do Isaac, falou assim, gente, para de falar as coisas para ela, Dr. Paulo falou, para de falar as coisas para ela, porque ela não sabia, nem eu sabia, eu trato dele há 5 anos. Isso se manifesta, vocês não estudaram, não? Eita. E o pior também é os WhatsApp, né? Gente, o Isaac tá com diabetes. A culpa é sua. Eu faço pão, faço bolo. Uhum. Você dá um monte de bolo, um monte de pão pra essa criança. Aí, gente, aí eu desabei. Aí você vestiu a Falei, roupa da culpa. de novo e Sobrecarga emocional. falei, se for, agora a culpa é minha. Se o Isaac for, a culpa é minha. Uhum. Porque tudo que você ouve é de negativo. O que você ouve de bom do diabetes? Quando você conversa com alguém que não entende. Porque daí a gente se coloca numa posição que sempre vai ter a culpada, ao invés de acolher e de explicar que tem essas diferenças, né? Cuidado, que ele pode ficar sem o dedo. Cuidado, que ele vai ficar cego. Aham. Ai, gente, calma. Só vem coisa negativa, Só né? coisa negativa. E é muito complexo, talvez É. seja esse o desafio das pessoas entenderem, porque você é mãe de 2 que veio antes e pelo que eu tô entendendo, não tem nada, né? Não, nada. Então, como falar que uma mãe errou com o terceiro, sabendo que os 2 primeiros estão bem? Aí vem aquela culpa da gestação. Tá. Aí você se veste de toda a culpa, igual você falou. Será que é porque foi na gestação que eu tive aqueles pensamentos? Uhum. Será que eu fiz algo de errado? Eu não uso nada, não faço nada de ilícito. O que foi? Tentando encontrar um motivo que na verdade não tem, Não né? tem. Você vive uma paranoia tentando justificar esse Sim. motivo, né? Sim. Aí foi onde eu meio que parei um pouco de responder, só dava algumas informações. Aham. E fui me aliviando. E foi, Jaqueline, pensa, pera. Você agora tem que fazer, você tem que aprender. Você tem um tanto de tempo aí para aprender. E eu tive 15 dias para aprender sobre diabetes, porque foi o tempo que ele ficou hospitalizado. Você teve que aceitar aquela condição pra vida, colocar mais uma profissão aqui pra você, né? Só que é assim, Ney, você acredita que você saindo do hospital vai acabar? Aham. Você sai com esse pensamento, eu vou embora, porque assim, o que nem eu falei, a rede hospitalar não está preparada para o diabetes, como não está preparada para muitas outras patologias. Mas o diabetes, você não vê as pessoas saberem, olha, vamos fazer isso com a insulina, você não pode dar isso para o teu filho, você não pode dar aquilo para o teu filho. Não estão, porque assim, não é todo dia, não é igual uma dor de cabeça que está lá sempre. O diabetes é algo ainda mais infantil que tem, mas não é todo dia que tem uma criança diabética hospitalizada. Uhum. Então, por isso que não busca tanta informação. Mas eu sofri bastante também.
O que eu faço agora? E essa insulina, o que é? Às vezes nem quem estava ali aplicando sabia, que era o médico que sabia. Entendi. Então é muito complicado. Quando eu saí, o médico olhou para mim e falou assim, o endócrino, mãe, você tem que aprender. Se você não aprender, você não vai sair daqui enquanto você não aprender. Teve mãe que ficou aqui 3 meses, que eu não vou mandar ele embora sem você aprender. Porque a glicemia dele depois baixou para 300, mas mesmo assim, Muito alto. é muito alta. Porque esse manejo é importante. O que fazer no dia a dia, da hora que ele acorda até a hora que vai dormir. Precisa entender. É todos os dias. A diabetes não é igual uma dor de cabeça que você tem um dia e o outro você não tem. Sim. A diabetes você tem que acordar com ela e dormir com ela. Não é acordar e não fazer a glicada. Porque hoje eu não quero. Não existe a palavra, infelizmente, eu não quero hoje É uma fazer o controle. necessidade. Você tem que fazer. E como é que você terceiriza essa responsabilidade para outra pessoa, né? E o seu filho olha pra você e fala, quando eu for embora, mãe, eu não vou receber mais picada, né? Com 5 anos ele fala isso? Ele fala. Porque ele tem a marca e ele sabe o que foi. Uhum. Eu falava pra ele, filho, você vai receber essa picada quando você for embora. Até que o médico, a gente tentou todas as insulinas da rede pública, não baixava a glicemia dele de jeito nenhum. Até que ele olhou pra mim e falou, você vai ter que comprar uma. Eu fiz uma vaquinha online, Deus foi tão bom que em 24 horas eu consegui tudo que eu precisava. Aí eu vi que eu tinha uma rede de apoio. Entendeu? Porque eu sou daquela pessoa que não sou mais, que queria fazer tudo sozinha. Eu consigo, porque no trabalho eu faço. Por que eu não vou fazer na minha casa? Mas daí, quando vai pra saúde do teu filho, você chora, né? Se for preciso. É a hora que você se rasga ali e fala assim, sou pequeno, passou de mim isso daqui. Passou de mim. Gente, é com vocês. Eu tenho tanto de tempo pra conseguir essa insulina, senão não vou embora. Uhum. E eu consegui, em 24 horas. Entendi. Aí a insulina, ela virou uma parte do tratamento que vai ser pra vida inteira pra você cuidar. A insulina é o tratamento. É o tratamento em si. A insulina é a vida, é isso que nós falamos. Insulina é vida pro diabético. E como que você, como mãe, aprendeu a lidar com a parte alimentar do seu filho? E aí a Rafa vai poder somar muito com você nessa parte, porque acredito que muitas mães que vão estar assistindo se conectaram com isso também, às vezes passam por isso, talvez até adultos passam por isso. Sim. Mas como que é ter um filho com diabetes em casa e ter 2 não? E a família inteira ter que entrar nessa limitação de comer, né? Porque eu acho que você fica restrito com todo mundo. Sim, porque você sai com a informação do hospital assim. A partir de agora, você vai ter que ter um cardápio só para ele. Isso é correto. Vai ter que ter um cardápio só para ele e tal. Mas aí você fala, peraí, eu tenho mais 4 pessoas dentro de casa, né? Só que aquela falta de informação novamente. Só que daí, como as pessoas elas não têm essa informação de que precisa ter uma contagem de carboidrato, dá para você comer de tudo, Sim. tendo a contagem de carboidrato, fazendo a dosagem correta da insulina na hora que você for comer, fazendo a glicada antes de você for comer. Eu saí assim, né? A partir de hoje ele vai comer tudo integral. Gente, vocês sabem o preço das coisas integrais? É muito caro. Para quem não tem poder econômico, é caro. Quando eu saí do hospital às 3 horas da tarde, que eu cheguei em casa, o meu esposo olhou para mim e falou assim, o que você vai fazer para ele comer? Eu lembrei das coisas que ele comia no hospital. Eu falei assim, eu vou dar o que ele comia no hospital. Gente, eu cheguei no mercado com dinheiro na mão, por Deus está no céu. Eu parei na frente da gôndola de integrais, eu chorei que nem criança. Todo mundo veio em volta de mim achando que tinha acontecido alguma coisa. O que foi? Eu tenho um filho diabético. Eu não sei o que eu vou dar para ele comer. O que eu vou fazer agora? Eu chorava, né? Eu não tenho. Daí até que eu encontrei uma profissional da saúde que trabalha também só com diabéticos e falou para mim, calma, respira. O que ele come? O que você tem na sua geladeira? Eu tenho isso. Então a partir de hoje você vai fazer essa quantidade de carboidrato é tanto. E foi onde a gente entrou. Porque quando você entra com um filho diabético no hospital, você deixa um filho sadio no hospital, que na sua cabeça ele estava sadio, vive o luto daquele filho, porque você deixou um filho lá e você volta com outro. Então você vive um outro luto que de um filho vivo. É muito estranho. E tem um outro luto que até o seu como mãe, né?
Sim, Você tá olhando só a parte do filho, mas a tua vida também, né? acabou assim na sua É um cabeça. ciclo novo que você vai ter que viver ele ali. Nem eu saí do hospital, eu deitei em posição fetal na minha cama, eu fiquei 3 dias chorando. Falando o que eu fiz de errado, qual foi o pecado que eu cometi. Você solta uma culpa dentro de você. Por que Deus não cura, que é uma coisa tão fácil? Por que com ele, não comigo, que ele só tem 5 anos? Eu já vivi, ele não. Você sai assim do hospital. Então, assim, e você fala, como que eu vou pagar tudo isso? Porque um endocrinologista é caro, não é barato. Um nutricionista bom, particular para nós, porque não é que é caro, o serviço dele tem o preço correto, mas para nós, que depende do SUS, que fica numa fila, o diabético não tem como ficar nessa fila, porque você tem que ter um exame de 6 em 6 meses, alguns de 3, o Isaac no caso é de 3 em 3 meses que ele tem que fazer o exame. Tem diabéticos de 6 em 6 meses, você tem que fazer o exame, tem que levar para Nutri, tem que levar para o endócrino, que os dois ali trabalham em conjunto. Aí você depende da rede pública, o Isaac tá na fila até hoje da rede pública, se eu não tivesse indo atrás de pagar. Ele esperando até agora. Ele estava até hoje sem endocrinologista e sem nutricionista, porque não tem. Entendi. E tem que cuidar, porque assim, igual a Jaque compartilhou, né? É um monitoramento tanto da contagem de carboidratos, porque assim, pode ter uma vida normal, Pode. Alimentação da família, ele não tem que comer tudo diferente, desde que entenda as proporções para não entrar em desequilíbrio. Porque se desequilibrar essa questão da ingestão, a glicemia, vai descompensar e ele vai ter de novo esses sinais negativos, vai precisar ir para o hospital. Então, essa manutenção, tendo essa consciência, é uma vida normal. Mas aí exige uma clareza, acesso à informação, um acolhimento da família também, porque senão sempre vai tratar ele diferente. Não. Vai ficar excluído daí a criança. Exato. Vai ser uma pressão muito grande, né? Então, assim, explicar que tá tudo bem comer, mas conversar, ter diálogo, porque dele vai crescendo, vai amadurecendo na medida que passa os anos, e ele entende que é uma condição que ele vai tratar para a vida toda, mas que ele pode ter uma vida normal. Senão ele sempre vai se sentir diferente, tem a questão do bullying, da rejeição. Então, acolher dessa forma também. E criança Rafa, entende quando explica. Rafa, ela comentou uma parte que trouxeram o norte para ela de você poder contar carboidratos. Isso. Né? Então, quando você fala para mim, por exemplo, e olha que é uma informação nova para mim. Né? Com 33 anos, para mim é novo saber que uma pessoa com diabetes, desde criança, pode ter essa contagem e ela pode comer. Não é sobre não comer. Isso. O que seria essa contagem de carboidrato e como que você pode fazer isso? A contagem, a gente tem que entender o índice glicêmico dos alimentos. Então, como se fosse uma roda. Baixo, médio e alto índice glicêmico. Quanto maior o índice glicêmico, mais rápido vai ficar ali na corrente sanguínea. Então, a gente precisa ter fibras para diminuir essa velocidade, para ajudar na saciedade. Porque, por exemplo, assim, um carboidrato simples, um pão. Se a criança come, ela vai precisar de fibra junto, senão é o que ela comentou. Ele tinha muita fome, nada vai suprir. Então, ele precisaria comer muita quantidade, que seria prejudicial, para suprir a fome mesmo fisiológica. Então, a contagem é diferenciar esses índices glicêmicos, monitorar ali diariamente, a cada refeição, e ver o que a criança reage, né? Cada criança vai ter um valor diferente, mas o índice glicêmico nada mais é do que medir a carga glicêmica do alimento, o tanto de glicose que vai para a corrente sanguínea, para não sobrecarregar. Então, por exemplo, de se a açúcar criança... no sangue. Tá. Então, se a criança ela for, por exemplo, numa festa de aniversário que vai ter um bolo lá, ela pode comer esse bolo? Pode, mas aí tem que cuidar nesse sentido, né? De mas vai ter o bolo, docinho, mas o quê? Então, explicar também essa consciência de, olha, filho, o que você gosta mais? Vamos comer o que você gosta mais, escolher e deixar outro alimento para outro dia ou diminuir um pouquinho, então ter essa conversa também. Como que é para você, Jaque, isso de explicar? Então, no começo foi bem complicado. Entender. Isso, que nem essa parte que ela falou, do contágio e tal, eu já entendo o que ela tá falando hoje pelo tempo de diagnóstico. Quando você chega de imediato no consultório e a Nutri fala isso, você fala assim, nossa, é de comer. E até frutas, tem frutas que tem mais alto índice glicêmico, não é só carboidrato, por exemplo, pão, arroz, frutas também. Então assusta, às vezes, mas fruta é saudável. Mas tem índice glicêmico, uma tem essa bananinha questão. Pra você ver. Exato, uma laranja, sabe? Então é um olhar mais criterioso para cada alimento. Olha, esse alimento tem esse índice glicêmico, cuidado com quantas vezes vai consumir,
repetir, tem que tomar cuidado Sim. também, espaçar entre um dia e outro, ou na semana. Por isso que é individualizado, tem que ter muita atenção. Tem que ter, porque a contagem de carboidrato ela não é fácil, é complicadíssima. Eu não sei tudo da contagem, mas como tem nutricionista e o cardápio semanal do que você tem em casa, você já sabe as porções. Só que é assim também, Ney. É muito difícil, porque igual você falou, a gente se anula até como mãe. Depois a gente volta, porque você tem que sacudir a poeira e falar, peraí, esse gancho aqui é meu, ninguém mais vai fazer por mim. Então você começa a aprender pelo cardápio que a nutricionista dá, mas você tem que ter uma balança. Não adianta você só ir lá colocar concha de feijão, você tem que ter a balança. Então é você mudar realmente toda a sua rotina, toda a sua casa por aquela pessoa. É porque a medida caseira, Jaque, é o olho. Então, assim, se eu falar pra você, uma colher de servir, que é a colher normal, né, de ali maior. Uma colher de servir rasa, média e cheia é diferente pra nós três. Se a gente cada um escolher colocar no prato... Uma colher diferente, né? Diferente. Cavuca mais fundo. Exato. Panela de arroz. E no caso do paciente que faz tratamento para diabetes, precisa mensurar certinho. Então, por isso que não dá para ser a olho. Não dá para ser uma medida caseira, só para contextualizar, tá, Jaque? Que às vezes pode parecer uma restrição, mas é pro bem. Porque a balança tá ali. Você vai saber, por exemplo, um arroz, a quantidade de gramas é diferente se a gente pegar uma porção de mandioca. A mandioca pesa mais. Então, para dar aquela mesma quantidade, você vai precisar de menos mandioca, ali o volume. Se fosse a olho, uma colher de servir de cada é relativo. Então, a gente precisa diferenciar o alimento, que é fonte de índice glicêmico, e como que vai colocar na rotina ali. Daí você fica, nossa, vou ter que comprar uma balança. Você compra. Ai, vou ter que medir. É muito complicado no começo, né? E você não quer fazer. Muitas mudanças. É uma tarefa a mais, né? Energia a mais pra fazer. É muito complicado, mas aí você fala, peraí, eu preciso fazer. Até você começa a se policiar no que você vai comer. Aí a família vai entrando, aí os outros ficavam assim, mas eu vou ter que ficar sem comer? Só por um instante, meus amores. Vamos dar um tempo, um pouquinho do salgadinho, da bolacha, só pra ele não se sentir excluído, né? E foi bom que depois eu já peguei férias, então foi bom até esse período dele, assim. E daí os outros filhos abraçou, o pai abraçou mais ainda, que é um companheiro, assim, que me ajuda muito nessa parte. E hoje eles monitoram o Isaac. Às vezes o Isaac quer sair da curva. Mãe, o Isaac tá abrindo a geladeira. Mas já, porque foi esse ambiente acolhedor. Todo mundo entrou junto nessa rede de apoio. E aí agora eles ajudam, tá vendo? Dividir as tarefas. Tanto que às vezes se eu preciso fazer algo assim rapidinho, o meu mais velho já sabe da insulina, já sabe... Porque o Isaac faz. Porque não faz na frente das pessoas, mas em casa ele faz a medição dele. Ele mesmo, às vezes, eu faço só teste, sabe? Eu não lavo a mão. Gente, tem que lavar a mão do diabético para fazer glicada. Porque às vezes um resíduo de alimento que tá ali na ponta de dedo dá uma glicada errada. Aí você vai aplicar insulina no teu filho, dá uma hipo severa e você não sabe por quê. Por causa daquele restinho de comida falou que tava lá em cima e às vezes não estava a glicose dele. Então, às vezes eu falo, vamos fazer ele, mas você não lavou minha mão. Eu deixo para ele mesmo se autocorrigir para quando ele crescer, porque a parte da adolescência, né? Ter autonomia sobre ele mesmo, né? Isso, porque a parte da adolescência é mais complicado, já sem diabetes. Então, eu já tô fazendo isso. Já preparando, né? Essa conscientização que é importante, essa formação mais clara. Porque senão ele vai sempre se sentir diferente se não tem essa informação. E ele vai conseguir amadurecer e crescer realmente com esse fator mais acolhedor, né? Entender que ele tem vocês, a rede de apoio, mas que ele também consegue. Porque senão ele vai esperar sempre da família. Mas ele também é capaz. A gente tem que validar também. Não, a criança fica sempre passiva ali, né? Cresce aquele adolescente, achando que o outro é responsável pela saúde dele. Tinha um docinho lá. Não, passei mal, mas porque tinha um docinho lá, mas é você que come esse docinho. Ô, Jaque, e como é que é separar, deixando um pouquinho o Isaac de lado, como é que é pra Jaque se olhar agora, como mulher, como esposa? Como é que foi virar essa chave? Porque teve em algum momento que você teve que voltar para a rotina de se olhar para você também. E quais são as estratégias que você criou dentro do seu ambiente, dentro do seu dia, para você também não se perder só cuidando do seu filho? Porque senão o teu casamento vai embora, o relacionamento com os outros filhos vai embora, o autocuidado vai embora. E também são pontos importantes para você, né? Senão você fica só imersa ali no teu filho e quando você olha para trás você vê que aqui desmoronou. Criou alguma estratégia? Como que você lida com isso?
Nem estratégia e oração. A minha estratégia é essa, porque é que nem eu bato na tecla. Nós precisamos de mais informações sobre o diabetes, tanto na rede pública, rede privada e nas escolas. Eu não sabia que uma criança podia ter diabetes, como eu já disse. E você tem que se erguer porque é teu filho, você faz. Você sendo mãe, você já faz. Quando um filho fica internado por uma dor de barriga ou dor de cabeça, você já faz. Imagine por uma doença, porque assim, tem uma frase que eu escutei, até anotei aqui no livro, essa semana, uma vida por um dia. Então, eu aprendi que eu tenho que viver um dia de cada vez. Porque a endócrina olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo hoje é para daqui 5 anos. E eu estava lá nos 5 anos já. Eu, peraí, volta, respira, porque no começo você quer fazer tudo. Você quer fazer tudo. Respira, um dia de cada vez. Hoje eu vou acordar, eu vou medir, vou dar o café, depois vou pesar a comidinha para dar o almoço, depois eu vou ver o lanche. Ah, Jaque, mas daí você tem condição? Não, eu não tenho. O que tiver na minha casa, a gente vai fazer a contagem de carboidrato, a gente vai fazer a pesagem e a gente vai fazer o melhor, para não ter a exclusão dele e nada. Só que eu voltar para o meu eu foi muito difícil, eu voltar para me olhar no espelho. Porque, gente, de verdade, um filho recém-diagnosticado é um recém-nascido. Você tem que acordar de madrugada para medir. Eu não dormia mais, igual como se eu tivesse tido um bebê, para amamentar ele à noite, mas era para medir. Eu media ele de 2 em 2 horas, de madrugada. De dia, de 7 a 8 vezes ainda, e ele tá nesse período. Então, assim, eu comecei de verdade a me olhar faz poucos meses, viu? De uns 2 meses pra cá. A Rafa, da Engaleve, me ajudou muito. Muito mesmo. Até agradecer ela, um beijo pra você. Eu amo demais ela me ajudou demais nessa questão. Jaque, levanta. Às vezes ela vê que eu tava muito quieta. Jaque, você tá quieta demais, você não é assim, vamos. O Isaac, ele é uma criança que corre, que pula, que brinca, que vai pra escola. Tem situações muito mais diferentes que a sua. E daí onde você vai se espelhando no outro, sabendo que você não sabe a dor dele, mas que ele tá vencendo. Então você também precisa fazer isso até para os outros filhos. Você tem outros filhos, você tem marido. Então eu tava entrando só na pira do Isaac por causa da diabetes, pelas informações erradas. Você tem que cuidar, porque senão vai perder o dedo. Você tem que cuidar, porque senão vai ficar cego. Tem que cuidar mesmo para não acontecer isso. Mas hoje eu tenho meios para não acontecer. Tem endocrinologista, tem nutricionista e tem alimentação. E tem eu que sou o pâncreas dele aqui fora nesse momento, que vou cuidar dele. Mas eu tenho que cuidar dos outros. E tem que cuidar de mim. Porque senão o Isaac ganha uma mãe ali em tempo integral e os outros perdem a mãe, né? O marido perde a esposa. Exato. Sim, até que eu aprendi. Gente, é muito difícil, mas é a força de vontade. Mesmo eu não tendo tudo que eu precisava ter na rede pública, eu vendo bolo, eu vendo sonhos, se for preciso fazer rifa, eu faço, agora eu não tenho vergonha, tô precisando da consulta, tô precisando da insulina, vou trabalhar para ter essa condição para ele, porque ele precisa mesmo, mas eu tenho os outros 2. Isaac, hoje você tem consulta. Antes eu colocava ele na bolha, sabe? Hoje eu já não coloco mais, não. Eu não quero tomar insulina, que é bem difícil. Você vai tomar. Insulina é vida, pá. Eu não quero. Você vai no médico. Eu não quero comer isso. Você precisa comer, senão você vai ter uma hipo. Você precisa parar de fazer isso. Você precisa tomar água. Diabético tem que tomar muita água. Você precisa. Então, aí todo mundo foi entrando na rotina. Aí, o legal é isso. A família. A família, quando abraça a causa, a família eu falo que é quem mora com você, porque quando você tem um diagnóstico de diabetes na família, todo mundo some também, família, tá? Vira tudo parente depois, né? Vira tudo parente, por medo de você pedir ajuda. Sério? Por medo de você pedir ajuda, porque a insulina que o Isaac usa não é do SUS, é uma insulina paga. Antes eu pagava R$180 na unidade, hoje eles fizeram o mesmo meio da Europa, que é vender 5 unidades, tá saindo R$1.500 a insulina dele basal e 300 a outra, que é a rápida para ele comer. E você usa quantas dessas? A cada 4 meses você compra. Cada 4 meses. Mas daí tem fita, que o SUS só dá 2 por mês, e como ele faz de 8 a 10 vezes no dia, não dá para 15 dias. Quando lá no grupo alguém não tem para dar, que é muito difícil, você tem que comprar uma caixinha de fita, é R$100. Agulha, o governo não dá. Agulha, aplicação, cada aplicação você tem que trocar de agulha.
Senão você pega uma infecção Sim. e tal. A caixinha de agulha é R$100 e poucos. Aí você tem o sensor, que é para dar um alívio para os dedinhos da criança e da pessoa. O sensor, ele é R$300 para 14 dias. Então, assim, é um... Custo alto. Isso, o diabetes é um diagnóstico alto, de custo muito alto. Então, assim, a gente está lutando para isso, para ver se pelo menos a gente consegue os sensores, para não precisar ficar naquela fila extensa, de ficar em processo, para ser um direito, nem que fosse para quem está na escola pública, por enquanto as crianças, para ter o sensor, para ter um pouco mais de fita, porque o diabético tipo 2, se eu não me engano, não pega, né? Isso, não pega fita para vocês medir. Como que você vai saber o tanto que está sua glicose para você comer? Porque eles já têm resistência à insulina. Porque a maioria não toma, alguns tomam, se eu não me engano. Mas é bem difícil. É mais monitoramento por exames ali. Os que fazem também, que tem esse cuidado, essa preocupação. Às vezes não tem essa consciência, sabe? Então é bem delicado mesmo. É bem delicado, porque o tipo 2, o que o pessoal pensa? É hereditário. O tipo 2 é hereditário. É silencioso também. É silencioso. É só eu parar de comer uma semana que eu volto a ficar bem. E não é. O tipo 2, se a gente for ver, ele é um pouco mais agressivo que o 1. Porque o 1 eu tenho a insulina para corrigir. Só que é a longo prazo. Então as pessoas, é só ficar um tempo sem comer. E aí não consegue ter uma clareza dos hábitos mais saudáveis. E aí chega a fase da vida que descompensa. Aí já é tarde. E aí já tem os prejuízos muito maiores. Muito maiores. Ela falou da família, né? Que a família nessa hora some tudo. Eu acredito que na alimentação comportamental e nessa... Você trabalha com criança também, né? Sim. Principalmente na parte da seletividade alimentar. Você tem essa dificuldade com a família também? Tenho, porque é uma psicoeducação, né? Dessa relação com a comida. A relação com a comida das crianças é a reprodução dos pais. Comportamentos dos pais que herdaram das experiências dos avós. Então, assim, a gente tem que entender toda essa questão da família, porque tem que flexibilizar e tentar trazer uma consciência que todos consigam praticar, igual acontece na família da Jaque. Então, por que ela está conseguindo esse manejo eficaz, esse acolhimento? Porque todos colocaram a mão na massa, todos ajudaram. Então, hoje acaba reforçando, mas famílias que não apoiam, que não têm essa conscientização, é um trabalho de formiguinha. Falo que a gente vai plantando, depois a longo prazo colhe, mas é um passo de cada vez. Deve chegar aqueles casos assim, meu filho não come legumes, quero que ele come legumes, mas o adulto também não come. Faz uma anamnese mais assim, acolhedora, tá, e vamos fazer um dia de diário, como que é a refeição sua e do seu esposo? Então aí quando vê, é bem delicada. Ô, Jaque, eu vi que você trouxe um livro. Eu trouxe. Que livro que é esse que você trouxe? Então, esse livro aqui foi o que me ajudou quando eu descobri, né, o diagnóstico do Isaac. Até um tempo atrás eu não entendia muito bem sobre o diabetes. Viva Bem com Diabetes, o que é preciso saber para controlar a glicemia e garantir saúde. É da Editora Astral, não é um livro assim que você vai sair PhD em diabetes, né? Mas te ajuda a entender como que o corpo funciona, a diferença de glicose no sangue, a diferença do que o sensor lê. A mãe consegue entrar no corpo humano, lendo ali, vendo como que funciona o corpo humano, quando que foi feitas as primeiras insulinas, como era feito o diagnóstico antes da insulina. Gente, os médicos tinham que tomar a urina do paciente para saber se era doce, para saber se tinha diabetes. Então você vê a importância de você abraçar a causa, aí você vê a importância de você estudar sobre o assunto e mais ainda a importância da vida do seu filho, que depende de você naquele momento, que você fala, pô, eu sei agora sobre o assunto, ninguém me engana mais. Quem olhar para mim e falar que vai perder um dedo, eu vou falar, pode parar. Isso aí já é coisa de 40 anos atrás. Tua bisavó falava lá atrás. Isso. Lá. Então esse livro aqui é bem legal, ele está sendo vendido lá no Shopping Cidade, é um livro bem acessível, bem baratinho, dá para as mães ou quem quiser saber um pouquinho mais do diabetes, é só mesmo algo para informação. Que é importante, é só informação, né? Mesmo. Já que só um complemento, olha que legal, viva bem com diabetes. Então, realmente isso dá para viver se a gente tem esse manejo adequado. E não aquele terrorismo nutricional, que é o que você falou, vai perder um dedo, vai acontecer isso. Não, vamos com calma, vamos entender. E se a família também se cuida, se primeiro pratica esse autocuidado, você vai conseguir cuidar do seu filho também. É por isso que a importância da informação, né? Sim. Você não tem informação... Você é ignorante de tudo. Sim. E fica só acreditando nos outros ao invés de pesquisar, de estudar, Sim. que é o mal da nossa geração. Sim. As pessoas não se dedicam a comprar um livro, a estudar, a ouvir um podcast como esse que traga uma informação de qualidade mesmo, né? Fica só na superficialidade.
O ignorante paga o preço, né? Paga. Querendo ou não, ele paga o preço. E se você tem gerado algum movimento hoje em prol da saúde, porque você passou na pele o que muitas mães passam, existe algum movimento para que realmente as UPAs, os postos, possam estar mais preparadas para poder receber crianças nessa condição, por exemplo? Então, existe um projeto agora, né, que ele está saindo do papel, que a gente quer passar informação primeiro nas escolas, né, porque a educação é tudo. Primeiro vem tudo na educação, nas escolas, porque eu acredito que uma mãe e um pai, eu tenho uma informação, mesmo ele não tendo um filho diabético, sobre o que é diabetes, ele já vai ficar mais atento. O meu filho, ele estuda numa rede pública, que só ele é diabético na escola. Então, até para os funcionários, para alguns, foi surpresa. Nossa, uma criança com diabetes, e agora? Porque hoje outros assuntos são mais vistos, né? A questão do autismo e tal, as escolas já sabem um pouquinho como lidar. O diabetes não tem informação nenhuma. Então, o diabetes, e agora? É insulina. E agora, o que ele vai comer? A primeira coisa que me perguntaram, ele vai poder comer? Vai, ele tem que comer para viver. Então, assim, a gente tentar passar mais informações na escola e essa informação na área da saúde. Pelo menos se ter uma glicada ali, na amnese, quando o paciente entrar, já ajuda muito, porque tem mãe que eu conheço, eu pedi alguns relatos antes de vir, e tem mãe que teve relato que se tivesse feito a ponta de dedo ali na entrada hospitalar, o filho dela, ela não teria perdido, porque foi outro diagnóstico dado e na realidade era uma diabetes. O paciente já estava entrando em cetoacidose, que é uma condição complicada até de reverter, e crianças maiores até chegar a 300, 400 entra, né? O Isaac ainda é pequeno, ainda pode entrar, mas é mais um pouquinho difícil. Tem que estar muito alta para isso. Tem que descompensar. Isso, tem que estar bem descompensado. Então é isso, a gente levar essa informação. E lembrando que dia 14 de novembro tem o Dia Mundial do Diabetes. A gente está querendo ver um espaço para fazer um piquenique. Para quem tem diabetes, para quem conhece alguém com diabetes, para quem quer saber um pouco mais de diabetes. Porque o meu filho não tem ninguém na família com diabetes criança. Então, para a gente reunir essas mães que têm esses filhos com diabetes, a gente ir lá poder comer com a insulina na mão. Poder comer com a insulina na mão, a gente só vai ver o local para a gente começar a divulgar. Vai ser quando? 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. É bom que é véspera de feriado, não tem desculpa para não ir. Mas a gente ainda vai ver o local, tudo certinho, eu passo para você. Precisam levar profissionais para palestrar também lá ou não? Então, a gente tá pensando em levar algumas pessoas. Já tô! Eu quase ia falar pra você que eu tenho alguém pra te indicar. Sério? Entendeu? Educação nutricional comigo mesmo. Então, a gente quer fazer isso mesmo. Ver se a gente... É muito importante. Ah, mas se for pouca gente, não tem problema. É trabalho de formiguinha a informação sobre o diabetes. Nós não sabemos de tudo. Até os profissionais da saúde não sabem de tudo sobre o diabetes. É uma doença antiga, mas de diagnóstico novo. É porque o acesso à comida está muito diferente de muitos anos atrás. Então, assim, as crianças têm acesso a fast food, por exemplo, que eu não tive. Eu fui ter já na adolescência, já para 17, 18 anos. Hoje, 5 anos, eles já sabem o que é um fast food. Sim. Então, assim, a história da alimentação mudou muito. E com isso, as doenças, os diagnósticos também têm, né, assim, um peso maior nesse sentido. Tá, mas como tratar essa educação nutricional? Então, a abordagem comportamental vem para acolher tudo isso e encontrar o equilíbrio de cada criança. Mas como não é uma receita de bolo pronto, a gente vai aprendendo na prática, com certeza. Nunca dá para saber de tudo, a gente sempre vai melhorando, estudando mais e agregando na vida dos pacientes. E agregando mais. E nós, mães, temos que acompanhar isso, e estudar. Porque pra gente pegar um profissional e debater com ele, mas essa linha não dá pra ir, não bater de frente. Mas direcionar, pedir um caminho. Direcionar. Me falaram isso, me falaram aquilo, porque já me questionaram. No posto que tá falando na parte de saúde, teve que o médico chegar, quer dizer, não é porque a pessoa está lá com o jaleco branco, que é uma enfermeira, que ela vai ter todas as informações. Não. E muitas vezes os pais chegam e às vezes têm medo, têm receio de conversar, de falar de igual para igual ali por falta de conhecimento. Se tiver conhecimento, pode questionar a pessoa. Sim. Né? Mas sabe por quê? Também quem está vivendo na prática não é o profissional que está ali na frente uma vez por mês, ou no caso que acompanhou, né, o médico desde o começo, mas assim, no dia a dia são os pais que vivem mesmo a realidade. Só os pais vão conseguir passar isso. Olha, está acontecendo isso com meu filho, o que a gente pode fazer? Né? Eu quero entender um pouco mais. É a família que vai direcionar. E os pais não terem medo. Exato, É um direito. Buscar ajuda.
Ó, meu filho tá acontecendo isso e isso. Ah, mas não... Eu acho que é um diabetes. Vamos fazer uma glicada? Ah, mas por favor, faça. Só pra gente tirar tudo de questão. É um direito. É de Perfeito. graça. Já é pago Exato. pelo... De graça não, porque nós pagamos muito imposto. Mas é um direito seu de pedir Esse acesso, exato. esse acesso. Nós estamos nos encaminhando pro final, Uhum. tá? Eu tenho algumas perguntas para Rafa que chegaram aqui para mim, tá, Rafa? E no final eu vou querer que você compartilhe também uma mensagem inspiradora para as mães. E quero me comprometer publicamente com você aqui, ó, que dia 14, se você entender, o Instituto Ney Silva pode somar com você alguma coisa no evento, Sim. em ajudar em orientação de como montar algo para realmente trazer pessoas. Sim, nós Você queremos. pode contar comigo, Ai, tá? obrigada, Pode Ney. contar comigo, posso compartilhar, abrir a porta junto com o meu time também, desde copywriter, desde fazer uma página personalizada para que Seria muito realmente legal. tenha um impacto legal e a gente, independente do espaço que você colocar, a gente colocar o máximo de pessoas que couberem lá. Então, Já quando tiver na nossa mão, pode contar, tá bom? Obrigada, Ney. Rafa, 3 perguntas para você aqui, Tá. tá? A primeira é, como os pais podem melhorar a qualidade das refeições de maneira consciente? Essa pergunta é muito importante, porque os pais, eles podem sim agregar na vida dos filhos, mas de maneira consciente que seja como assim na prática, né? O que tem na geladeira? Qual que é a realidade? E a partir disso, incluir alguns pequenos hábitos. Eu costumo falar que são os mini hábitos. Está consumindo fruta, mas será que não dá para agregar uma fibra junto? Sementes ajuda bastante. Por que consciente, né? O que seria isso? Conversar com a família. A gente vai começar a experimentar alimentos novos, não vai ser só o filho. O pai e a mãe também precisa para que esse processo seja uma educação nutricional para todos. Então, a consciência é todo mundo se permitir a experimentar. Até treinar o paladar. Aceita fruta? Com quais combinações? O que tem na geladeira que a gente pode aproveitar? Não deixar estragar. Então, essa consciência não é somente em relação à qualidade, mas que seja um momento da família. Porque senão acaba acontecendo aquilo, eu vou comer, meu filho só come esse alimento, eu só como esse outro. Tá, mas isso é uma realidade que vai dar para seguir? Não. Chega um momento que vai ter que a geladeira ter alimento porque cada um come. Fica até reservado os espaços. Então, assim, não. Consciente para que todos sentem à mesa e façam a refeição de uma maneira mais leve, tá? Top. Uma outra pergunta que chegou também na nossa página é se você pode dar algumas orientações práticas para ajudar as famílias, ou quem prepara, pelo menos, alimentos, né, a reduzir um pouco o índice glicêmico dos alimentos, principalmente dos doces. Existe algo que você pode orientar sobre? Existe, porque quanto maior o índice glicêmico, mais prejudicial para a criança, para o adulto também. Mas nesse contexto que nós estamos hoje aqui conversando, é incluir alimentos que tenham fonte de fibras. Então, as sementes novamente. Então, eu falo assim, a gente tem que ter na rotina pelo menos 2 vezes. Ali no momento da refeição, ou no café da manhã, ou no lanche da tarde, ou almoço e janta, tentar espaçar também. Mas 2 vezes tem que ter no dia ali o consumo de fibras, tá? Mas aquela vontade de comer aquele docinho, sabe? Aquele docinho depois do almoço. Sim. Tem pessoas que são viciadas nesse docinho depois do almoço. Porém, termina de comer esse docinho, dá 2, 3 horas, já que é um outro docinho. Como que faz para lidar com essa vontade de comer um doce um atrás do outro no dia a dia? Acho que vocês vão ficar surpresos, mas o primeiro caminho é tomar mais água. Vocês sabiam que muita vontade do doce é porque não consegue tomar uma necessidade assim básica da ingestão de água? Então, primeiro, hidratar o corpo, aí sim vocês vão conseguir modular esse paladar com alimentos um pouco menos, assim, doces, né? Então, se eu vou ter vontade de chocolate, não pode ser um chocolate meio amargo, ou 28% que seja cacau. Não adianta também já querer dar um passo maior. Gosta tudo ao leite e vai comer alguma coisa 80% ali. Mas 28% cacau, dá para preparar receitas em casa. Quando a gente prepara em casa, a gente tá vendo o que coloca ali. Então, faz um doce mais caseiro, não tem problema, porque você vê o que coloca. Mas é treinar paladar. Reduzir frequência, às vezes vai demorar muito tempo. Então, é melhor reduzir essa quantidade de açúcar no preparo mesmo e nas escolhas, em questão de percentual de cacau. Rafa, muito feliz de você estar aqui. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o seu trabalho, ter uma alimentação consciente, ou de repente precisa treinar alguma criancinha lá a comer melhor, ou às vezes o pai precisa ser treinado para poder alimentar melhor seus filhos, se alimentar também, como que faz para te encontrar? Então, primeiramente, agradeço pelo convite. Foi um prazer contribuir aqui com vocês. Então, minha rede social é @NutriRafaelaBosch. Lá tem o link que entra em contato comigo e eu já faço esse primeiro momento de acolher, de explicar os tratamentos. E a gente vai se ver dia 14, será? Vamos, com certeza. Ai, Já com vou colocar na agenda. certeza. Com certeza.
Jaque, que alegria poder conversar com você. Acho que se a gente pudesse, ficaria Horas. aqui conversando. Acho que tem muita história pelo que você superou. Mas tem algo que me chamou muita atenção, fiquei muito feliz. Que nem momento da nossa conversa, eu acredito que você passou pelos seus desafios, mas esse sorriso seu demonstra a resiliência que você teve para lidar com tudo isso e não deixar se abalar. E eu acho que o Isaac deve ser uma criança de muita sorte, primeiro, pela vida, né? E segundo, por ter você como mãe dele. Talvez se tivesse uma outra pessoa como mãe, não teria tanto amor envolvido, tanta entrega envolvida, igual você está tendo. Então, eu acho que ele é um menino de muita sorte, como os outros filhos são, seu marido também é. E para mim foi um presente estar aqui com você, não te conhecia, te conheci agora. Ver esse sorriso, é aquele sorriso que você fala assim, como é que essa pessoa passou por tanta coisa e tá rindo, né? Eu acho que a vida é sobre isso, é você nunca baixar a cabeça, é você não se entregar, é você não aceitar o estado que você tá, é sempre querer criar um estado diferente. Isso depende de você, como você falou em vários momentos, né? Depende de ninguém, de família, de parente, de saúde, de governo, nada. De você. Isso para mim tem um nome. Autorresponsabilidade. E isso você demonstrou em todo momento aqui que você tem. Então, parabéns. Eu desejo muita saúde pro Isaac. Espero um dia ter a oportunidade de conhecer ele, tá bom? Vai. Dia 14. Dia 14. E se tem aí no seu coração alguma mensagem, algo que você gostaria de falar para as mães que passam por isso também, para quem estiver assistindo, que tem algum acesso, de repente, parte da saúde, parte governamental, também é um apelo, né? A ajudar nessa parte nos órgãos de saúde ali, de diagnosticar mais rápido, né? Não deixar uma mãe, querendo você receber um relato, perder um filho por algo tão simples. Tão simples e que já está pago, né? Já está pago. Ney, primeiramente quero agradecer também, fico muito feliz de conhecer vocês, tá? Dia 14 espero vocês, eu vou ver o local pra gente já fazer esse movimento. É aquela frase que eu falei no começo, né? Um dia por uma vida. A vida que você tem nas mãos é o teu filho. E uma mãe faz tudo por um filho. Esse sorriso aqui no rosto, já teve muito choro. E uma coisa que eu quero dizer para você, que é mãe que está passando por isso, recém-diagnosticado, o seu filho com diabetes, você pode chorar. A gente chora no banheiro, a gente chora na hora de dormir, mas a gente não chora na frente do nosso filho. Porque a vida é dura. Quando ele crescer, ele vai crescer com essa doença, até que venha a cura, esperamos por isso. Mas até lá ele tem que saber que precisa de cuidado, que não é todo dia que você tem que chorar, que não é todo dia que vai ser fácil, mas todo dia ele pode sair vencedor no final do dia. E a meta, a gente sempre corre atrás dela, mas a gente nem sempre vai estar nela, que é aquela meta glicêmica. Cobrada, vamos ser todos os dias, independente de termos filhos diabéticos ou não. O importante é continuarmos sermos mãe. E você está sendo maravilhosa no trabalho que você está fazendo. Parece pouco, mas pode ter certeza que para o teu filho não é. É isso aí, fiquei até sem palavra aqui agora. Bom, para você que assistiu a gente aqui, não deixa de curtir, compartilhar. E compartilhe com as mamães que você conhece. Às vezes, você conhece alguma mãe que não tem nenhuma situação na família, mas talvez uma mãe que você compartilha, ela pode conhecer alguém. Então, esse é o tipo de conteúdo que você realmente compartilha com as pessoas, porque vai chegar naquela pessoa que mais precisa. E mais uma vez, é um prazer ter você nos acompanhando aqui também. E a gente se vê no próximo episódio de Ney Talk.